E agora a gente recebe aqui, por uma conversa, o professor Fernando Correia Prado. Ele é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, essa universidade que a gente tem muito carinho, todo dia. Tava até brincando ontem, professor, dizendo o seguinte, ó, às vezes tem dia, eu falei ontem ia ser o primeiro dia que não ia ter alguém da UNILA aqui. Aí a menina falou, não, mas eu sou estudante de História da UNILA. Então quer dizer, todo mundo que vem aqui, diretamente ou indiretamente, tem uma relação com a universidade. Professor da UNILA, economista, doutor em Economia Política Internacional e atualmente presidente da CESUNILA, seção sindical da ANDES, que é o Sindicato Nacional na nossa Universidade Federal. Professor, seja bem-vindo à Band FM, tudo bem? Olá, Luiz, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço em nome da CESUNILA e saudações a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado também à professora Andréa Moassa, que intermediou essa nossa conversa aqui, professora que eu tenho muito apreço por ela e que agora vai ser minha professora, porque agora eu também estou na universidade, na UNILA, né? Estou indo para o meu segundo curso em federal e fico muito feliz de poder estar nessa universidade que eu gosto tanto e que eu acompanho porque eu sou iguaçuense e a gente tem muito apreço pela UNILA. Nem todo iguaçuense tem, mas eu realmente tenho. Mas eu quero, professor, falar do seguinte: a gente está acompanhando as notícias a respeito dessa falta de cuidado, para não chamar de outra coisa, que o governo federal está tendo com a pesquisa, em especial com o CNPq. O que você tem a dizer a respeito disso? Pois bem, né? O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa e Ciência e Tecnologia Nacional, ou seja, ele envolve o setor da educação como um todo. Uhum. E o setor da educação, me parece, né, algo quase que consensual. Uhum. Dificilmente alguém vai ser contra melhorar a educação do país, investir na educação do país. Eu digo quase porque, né, estamos vivendo aí um momento onde a educação tem sido muito atacada, então parece que há setores que de fato não querem melhorar a educação como um todo, a pesquisa, a ciência. Enfim, vou contar uma anedota rapidinho assim para descontrair. Outro dia eu estava ali na Avenida JK com a República Argentina, muita gente vendendo coisas, né, cada vez mais nos semáforos, 15 milhões de desempregados no Brasil, enfim. E aí eu comprei pano de prato, e no pano de prato estava escrito assim, na hora eu não vi, só vi chegando em casa, quanto mais a gente aprende, melhor a gente vive. Eu adorei, eu até deixei assim, o pano de prato sem usar, deixei esticado ali, porque de fato, quanto mais a gente sabe sobre o nosso entorno, sobre nossa sociedade, melhor a gente consegue se colocar no mundo e transformar esse mundo, né? Esse mundo não está bom, não está bom para a grande maioria das pessoas. Enfim, e para saber mais, né, passa pela educação. E é preciso pensar a educação, me parece, no todo, né? Não é só sala de aula, é também sala de aula. A educação vai da creche à pesquisa de ponta, vai do ensino básico, fundamental, à universidade, passa, claro, pela estrutura, por ter salas de aula com condições materiais adequadas, laboratórios, bibliotecas, mas passa também, aqui eu queria fazer uma relação com a questão que estavam sendo discutidas agora há pouco, né? A perspectiva da juventude. Passa por questões subjetivas, né? Passa por as pessoas terem vontade de estudar, quererem estudar, terem disposição, saber que aquilo é importante e para isso é importante ter perspectiva, né? Vou deixar essa pergunta aqui rondando, né? Para a gente pensar quais são as perspectivas da juventude hoje em dia. Sim. Né? E pensando nisso e fazendo a relação com a educação e depois vou chegar na questão da ciência também. A gente conversou esses dias com alguns jovens aqui que eu perguntei claramente, eu falei, de vocês três que estão aqui, quem quer ir embora do Brasil? Os três queriam ir embora do Brasil. Eu falei, mas vocês não gostam do país? Não, a gente ama esse país, mas assim, a gente precisa se desenvolver como pessoas e para isso a gente quer trabalhar nas nossas áreas. As áreas que a gente escolheu para a vida. Era um estudante de antropologia, um de engenharia e outro de economia. Então você veja, nós estamos perdendo cérebros. Né? Isso é muito. E uma coisa que eu acho que a gente pode conversar aqui a respeito dessa redução dos investimentos na educação. A gente vem de uma sucessão de ataques do governo federal, cortes nas universidades, ministros da educação sucessivos que odeiam, parece, a universidade pública. Então, como que você enxerga, como é que a CESUNILA enxerga também essa redução dos investimentos na educação pública do nosso país?
Perfeito, Luiz. Eu não vou entrar nem na educação básica e fundamental, né? Eles tentaram arrebentar com o Fundeb, né? Exato. Eu não vou nem chegar nesse ponto. Eu acho que é importante, inclusive, trazer professores, professoras, sobre Sim, tudo, a gente tem trazido. Da rede municipal, da rede estadual, mas pensando só o investimento público na educação superior. Né? Hoje em dia, 2021, a gente tem o equivalente a 20% de investimentos se comparados com 2015. Isso atualizando, né, os valores, corrigindo a inflação. E a inflação, né, sabemos, qualquer pessoa que vai ao supermercado sabe que está alta. Se a gente pega só a questão de infraestrutura, ou seja, biblioteca, sala de aula, laboratórios, computadores, etc., tem uma diminuição nos últimos 10 anos de 73%. É muito, né? As verbas do começo do ano, agora, 2021, comparativamente com 2020, ou seja, já em plena pandemia, houve um corte de 29% no setor de ciência e tecnologia. Sabemos que assim, tem uma necessidade tremenda de aumentar o investimento nesse setor e houve um corte de quase 30%. No caso do CNPq, né, particularmente, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o órgão que financia e organiza a pesquisa científica de ponta no Brasil. Foi fundado em 1951, é importante, acho que pouca gente, né, localiza o que é o CNPq. O CNPq nada mais é, ou melhor, sobretudo o organismo que organiza a pesquisa científica no Brasil. Temos críticas, o Andes, né, o Sindicato Nacional, a CISUNIL tem críticas em vários aspectos do CNPq, no entanto, uma coisa é ter críticas, outra coisa é destruí-lo. Né, em lugar de... quando se critica, você quer mudar. Você quer mudar. Claro. O governo federal tem indicado, né, com suas ações concretas, que quer destruir a ciência e tecnologia do país. A última ação, que foi agora dia 7 de outubro, foi a aprovação de um projeto de lei que, a pedido do Paulo Guedes, foi retirado 92% da verba que seria destinada à ciência e tecnologia. É muito dinheiro. O projeto de lei previa 690 milhões para ciência e tecnologia e, a pedido do Paulo Guedes, os deputados transformaram esse projeto e retiraram 92% desse valor, deixando só 89 milhões para ciência e tecnologia. Então, esses são alguns dados assustadores desse contexto. E se você me permite uma análise muito leiga e distante, né, isso daí reflete diretamente na pesquisa, reflete diretamente na formação de nossos mestres, nossos doutores, nossos pós-doutores. Isso significa que daqui a 15, 20 anos nós vamos ter um apagão de cérebros no país, porque as pessoas não vão poder seguir suas carreiras acadêmicas. Acho que isso fica evidente. Até eu não sou da academia, mas assim, eu falo, tá, então quem que vai fazer doutorado agora? Quem vai dedicar 3, 4 anos da vida para fazer um doutorado ou um pós-doutorado sem minimamente recurso para pesquisa? Né? Tipo, não tô falando só de bolsa, eu tô falando de reagente no laboratório, de suplemento, tô falando de infraestrutura básica, né? Perfeito. Agora eu não trouxe os dados sobre a fuga de cérebro, me faltou trazer esses dados, porque é importante a gente concretizar. Mas de 2015 para cá, que foi quando começou uma política de cada vez mais redução dos investimentos para ciência e tecnologia, há uma crescente fuga de cérebros. Quem tiver interesse, né, sobre o tema, busca no YouTube, fuga de cérebros. Inclusive, eu lembrei agora de memória um vídeo de um pesquisador, um professor, um educador popular chamado Jones Manuel. Ele tem um vídeo especificamente sobre a fuga de cérebros e a dependência tecnológica. Porque o que acontece? A gente forma aqui, né, muitas vezes com dinheiro público, porque 90% das pesquisas científicas são feitas em universidades públicas. Então forma pessoas que, quando não veem possibilidade de desenvolver seu trabalho, vão, inclusive os países que recebem gostam, né? Porque são pessoas bem formadas, são pessoas que... As universidades são boas. São boas, exato. E depois produzem tecnologia e ciência no exterior, para que depois a gente tenha que comprar pagando royalties. Parece aquele pacto colonial, né? Antigamente. Exatamente. Pois é. E assim, o professor, uma das etapas desse processo de destruição do serviço público em geral, mas da educação pública também, afinal de contas, a educação pública exige mão de obra e vocês, professores, vendem a força de trabalho de vocês para o Estado brasileiro, né, como servidores e professores. Tem a PEC 32. Para quem está ouvindo a gente no carro agora,
A gente está conversando com o professor Fernando Correia Prado, que é professor da Unila, economista, e também é presidente do CESUNILA, que é a Seção Sindical da ANTES, que é o Sindicato Nacional dos Professores na Unila. Então eu pergunto o seguinte, o que é essa PEC 32 e por que ela é tão... porque ela pode ser tão prejudicial para os trabalhadores do serviço público, em especial da educação? Perfeito, Luiz. A PEC 32 é a PEC da reforma administrativa, né? Que a gente chama, na verdade, de contra-reforma administrativa, porque ninguém faz uma reforma na casa para destruí-la, né? A gente chama de outra coisa. A gente chama de contra-reforma administrativa porque, no fundo, se a gente lê a reforma, analisa o que ela realmente propõe, sua intenção é acabar com os serviços públicos e direcionar esses serviços à iniciativa privada. É evidente, né? Todo mundo que usa o serviço público sabe que é preciso melhorar a administração pública, melhorar o serviço público, melhorar os postos de saúde, melhorar as escolas municipais, estaduais, as universidades federais. É preciso melhorar. Mas a chamada reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro, Paulo Guedes, Mourão, etc., na verdade visa acabar com esses serviços. Por exemplo, os documentos que dariam subsídios à PEC, né, um projeto de emenda constitucional, não é qualquer coisa, precisa de estudos. Esses estudos o governo pediu sigilo sobre esses estudos. Cadê a transparência? Cadê a transparência desse governo? E quais são os estudos que subsidiam esse projeto de emenda constitucional? Sobre a PEC, depois eu quero até voltar sobre a universidade, mas sobre a PEC em particular, né? Tem 4 elementos que eu acho que são importantes para trazer aqui. Primeiro, ela incide somente no executivo. O governo federal, né, no estado em geral tem o executivo, o judiciário, o legislativo. A PEC só incide no executivo federal. No entanto, o maior gasto que o estado tem é no legislativo e sobretudo no judiciário, né? Juízes que ganham mais de 50 mil reais e acumulam benesses, ou seja, por exemplo, né, o próprio Sérgio Moro tinha tinha residência em Brasília e ganhava auxílio moradia. Sim. Por exemplo, né? Em Curitiba, aliás. Mas tá. Para pegar os salários médios, sem contar esses grandes salários, o salário médio do executivo é a metade do salário médio do legislativo. E o salário médio no judiciário é 3 vezes maior do que o salário médio no executivo. Ou seja, querem cortar na base. Onde menos gasta, que é o executivo. Na base da força de trabalho, né? Exatamente. E tem mais, assim, se a gente vê, por exemplo, 50% dos trabalhadores do executivo ganham até 2 salários mínimos, R$ 2.200, né? E é nesse setor que vai incidir a PEC, não é nos mega salários que se concentram sobretudo no judiciário e no legislativo. Uma terceira coisa é a questão da estabilidade, né? Então tem a primeira, que não pega judiciário e legislativo. No executivo pega uma massa salarial bem baixa. E um terceiro aspecto é a questão da estabilidade. A PEC tem vários mecanismos que seriam para reduzir a relativa estabilidade que o servidor público tem. Eu digo relativa por quê? Porque já existem mecanismos de avaliação... Processos administrativos, avaliações periódicas, né, da produtividade de cada funcionário público, etc. É claro que num contexto de imenso desemprego, né, de situação de pessoas realmente, né, literalmente comendo osso, buscando qualquer coisa para sobreviver, né, um contexto onde a fome voltou a ser um problema seríssimo no nosso país, o que seria uma relativa estabilidade para o servidor público parece um privilégio, né? De fato, a gente entende isso, não dá para escamotear essa realidade. No entanto, o que a gente chama de estabilidade, primeiro, ela não é completa, ela tem mecanismos de avaliação, e segundo, ela existe precisamente para combater corrupção. Se, por exemplo, eu, como servidor público, percebo um ato administrativo equivocado, pode ser um erro ou corrupção diretamente, e denuncio, eu não vou sofrer perseguição política por isso. Eu tenho meu cargo ali, né? E esse tipo de estabilidade que existe para, inclusive, manter o setor público de uma forma mais transparente. E tirar o fator político do dia a dia da administração, da gestão pública. Exatamente. Claro. Esse é o quarto aspecto problemático da PEC, que facilita indicações políticas, tirando o peso e a importância dos concursos. Né? Aí eu fico pensando,
Se essa PEC é aprovada, você vai no posto de saúde para ser atendido por um médico, uma médica. Você preferiria que ele tivesse ou ela tivesse um concurso, tivesse passado por um processo seletivo no qual a experiência, o conhecimento, a sabedoria que ela acumulou nos estudos estivesse ali sendo testada, ou se você gostaria de ser atendido por um apadrinhado político de plantão? Sim. Né? Eu não gostaria de colocar minha vida na mão de um médico, de uma médica que foi ali só indicada politicamente, enfim. E a PEC reduz a importância do concurso e facilita as indicações políticas. De qualquer forma, o que a gente percebe é que por exemplo, no caso das reformas que esse governo tem feito, eu estava em Brasília, acompanhei a tal da reforma trabalhista, que eles diziam que ia aumentar o número de empregos, a gente está vendo o que aconteceu. Acompanhei a discussão da reforma da Previdência, que o Guedes queria implantar capitalização para fazer os idosos brasileiros terem que cometer suicídio, como os idosos chilenos, por causa do modelo da capitalização do Guedes. E agora eles vêm com essa história da reforma administrativa. Me parece, a reforma trabalhista foi no governo Temer, mas me parece que essa turma aí do pós-queda da Dilma, ou do pós-retirada da Dilma, eles chamam de reforma o que na verdade é o que o professor chamou de contra-reforma, né? Ou de deformação do que é o Estado brasileiro. Então acho que por aí a gente já pode duvidar do que eles estão propondo, né? Então, esse é um governo que quando faz uma proposta eu já me assusto. Mas olha, professor, em relação na questão geral da educação, e aí falando da universidade em si, essa PEC pode incidir diretamente também nas carreiras dos docentes, pode incidir na carreira dos técnicos. Como que a universidade e o sindicato que você representa tá vendo esse processo todo? E já caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, se puder dar uma pincelada nessa questão da educação e o que pode interferir na educação, eu agradeço. Não, todo o sindicato, o Andes, Sindicato Nacional, e nossa seção sindical do Andes aqui na Unila, CESUNILA, estamos assim, não só preocupados, mas bastante mobilizados, né? Temos feito panfletagem, inclusive trouxe aqui o panfleto para deixar contigo. A gente tem feito panfletagens no TTU, nos bairros, para informar a população, porque de fato é o interesse do governo federal em não informar. Inclusive eu dei o exemplo sobre o sigilo dos documentos que deram subsídio à PEC. Inclusive a imprensa. Eu vou fazer uma crítica à imprensa de Foz do Iguaçu. A gente tem um programa aqui, mas a gente percebe que às vezes a gente é uma ilha. Eu fico lendo jornais de Foz, ouvindo as rádios, os caras não falam nada. Os caras ficam assim, Itaipu faz, a segunda ponte, Itaipu faz, a perimetral. Meu, esses caras não fazem um debate consistente Então é uma crítica que eu faço aos colegas da imprensa. Meu, traga a universidade para dialogar, traga os estudantes, traga os professores, traga o sindicato, porque, pô, isso vai interferir na vida dos filhos de vocês que querem entrar na universidade. Perfeito. A gente tem feito também mobilizações diárias em Brasília. Eu acabei de voltar de Brasília. A gente tem feito mobilizações no aeroporto, que é onde chegam os deputados, né? A gente faz mobilização ali na frente também do anexo 2 da Câmara dos Deputados, que é também onde está circulando ali parte dos deputados, para tentar mobilizar e mostrar. E isso inclui sindicatos de vários setores, não só do serviço público, inclusive, que será, digamos assim, a categorias que vão ser diretamente afetadas, mas sindicatos que têm a percepção de que, enquanto trabalhadores, vão sofrer com essa PEC. Até categorias que deram suporte para o Bolsonaro, como policiais, eles já sentiram na pele que eles levaram uma facada nas costas do governo. Bem lembrado. A gente tem feito todas essas mobilizações. É difícil porque, né, jogamos contra um poder bastante amplo, né, do governo federal, que ainda tem uma base não necessariamente popular, mas de um centrão, né? E também da mídia. Mas temos feito esse trabalho constante, né? E essa constância também ajuda. A gente percebe que já as pessoas nos diálogos sabem do que se trata e já percebem o problema que vai ser caso seja votado. Temos percebido que essa mobilização tem funcionado, embora ainda não seja o suficiente. Tem funcionado no seguinte sentido: o governo gostaria de aprovar essa PEC, né? Uma PEC que veio do governo federal, só que não o Arthur Lira, que é um aliado do governo, né? O presidente da Câmara Federal não coloca para votar porque ainda não conta com a totalidade de votos necessários para a mudança constitucional. Eles estão soltando dinheiro para comprar esses votos e ainda não estão conseguindo. Isso sugere que vencemos essa batalha? Não necessariamente. É possível, inclusive acredito que, infelizmente, o governo pode tentar fazer uma manobra de votar
no calar da noite da virada do ano, por exemplo, perto do Natal, que são datas onde é mais difícil essa mobilização popular, né? E o povo tá mais preocupado com outras coisas, né? E o governo tenta sempre fazer uma contra-agenda, né? Você vê, tipo, saiu o relatório da CPI, pá, Bolsa Brasil, entende? Então, assim, eles ficam fazendo uma contra-agenda para tentar diluir a notícia, né? Perfeito. Então, e isso também em relação à PEC. Os caras vão votar na calada da noite, na véspera do Natal, e essa é uma prática, né, desse governo aí, pelo que eu percebo. Exato. É. Bom, tem vários aspectos que vão vão incidir na nossa vida, né? Que incidem diretamente na educação, na ciência e tecnologia. Um dado ainda sobre, por exemplo, a gente está cada vez mais, né, caminhando por uma situação de final de pandemia. Mas é importante lembrar que o Brasil ainda tem um índice de mortalidade de Covid que é 2 vezes superior à média mundial. Né? E o Paraná está entre os piores estados, junto com Goiás e Rio de Janeiro, das médias de morte. Com menor investimento em educação, com uma PEC 32 que vai acabar com o serviço público de ponta, imagine, né, o que não só a Covid, mas qualquer outro tipo de doença. As próximas pandemias, né? Que agora a nossa sociedade ela é praticamente viral, né? Isso vai se prolongando. Eu conversei esses dias aqui, professor, com 2 estudantes do bacharelado em saúde coletiva da Universidade Federal, e elas trabalharam na linha de frente da Covid. Elas eram estagiárias no olho do furacão, estavam lá, tiveram que trabalhar. E elas falaram, a universidade, a Unilos, estudantes de medicina, os médicos formados pela Unilos, os professores, os químicos que faziam álcool gel, a galera foi para a linha de frente mesmo. Então, sem a universidade, os testes de Covid, né? Então, sem a universidade, teria sido ainda mais difícil para Foz do Iguaçu conseguir avançar no sentido de proteger a população. Muita gente morreu, mas poderia ter sido muito pior sem a universidade. As pessoas não percebem esse detalhe. Professor, eu quero agradecer a sua presença, dizer que o microfone aqui do meu programa e da Band estão sempre abertos. Sempre que vocês tiverem uma pauta, avisem a gente organiza um dia, venham aqui. A Unila tem prioridade aqui, os professores da universidade têm prioridade, o IF tem prioridade, a UniOeste, agora que nós estamos junto, o nosso programa ele faz parte de um coletivo chamado Coletivo de Cidadania, que é nós que organizamos aqui e fazemos a pauta. O coletivo agora está numa briga para tentar trazer mais um curso de medicina para Foz do Iguaçu. Hoje recebemos apoio de 5 deputados federais que são da frente parlamentar em defesa dos cursos de medicina, em defesa da medicina pública. Então a gente está numa luta constante com os jovens, com as universidades e com os professores também, porque afinal de contas é a minha classe, é a nossa classe, e a gente tem que defender. Esse mês é um mês que se comemorou, né, o dia do professor, e mais uma vez esse dia é um dia de luta, não é um dia de comemorar não, é um dia da gente falar, o professor não é valorizado no país e o pouco que a gente tem os caras querem destruir. Então eu agradeço, vou deixar aí 2 minutos para você ficar à vontade, se quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o microfone é teu, fica à vontade. Eu agradeço também, Luiz, agradeço muito, felicito pela entrada na Unila, muito bom saber que também vai se tornar um unileiro. E, bom, tem alguns aspectos, né, ainda voltando, vou tentar alinhavar algumas coisinhas. Formação hoje, né, de um docente, uma docente que passe pelo ensino público. Grande parte da vida a pessoa vai ter bolsa apenas, né, bolsa de estudos, que não chega no máximo a R$2.000 quando é doutorado, 1.300 quando é mestrado. Bolsa não incide em tempo do INSS, por exemplo, a pessoa trabalha ali dedicação exclusiva, mas isso não vai contar para aposentadoria no final. Isso já, eu digo assim, porque já é um aspecto que dificulta ter um interesse, né, dificulta estimular as pessoas jovens a seguirem a carreira acadêmica. É de fato um amor à arte nesse sentido. Só que não devia ser, né? Um país que precisa tem tantos problemas para resolver, deveria formar pessoas capazes de atuar frente a esses problemas. Um segundo aspecto também para comentar, a gente está aqui na Tríplice Fronteira, é uma região como tal geoestratégica, né? Temos aqui uma cidade que tem um nível de... Não, como é que chama? Um batalhão militar, temos assim um aspecto militar importante, dado o setor estratégico que envolve a Tríplice Fronteira. E eu fico me perguntando o papel dos militares frente a tanta destruição do país, né? De 2018 para cá, quase triplicou o número de militares no governo federal. Era de 2.765 em 2018, hoje em dia está 6.157 militares no governo executivo diretamente. É um número que nunca chegou a tanto, né? Eu digo que é um governo de corte militar. Bom,
o presidente é um ex-militar, o vice-presidente é militar, dos 22 ministérios temos 8, salvo engano, comandados por militares. E aí, por exemplo, o corte na ciência e tecnologia implica perda de soberania nacional imediata. Um país que não tem ciência e tecnologia não tem soberania. Né? Um país que não tem uma educação sólida, pública, gratuita, voltada para a população, não tem soberania. O papel dos militares portanto, frente à PEC 32, que vai acabar com os serviços públicos que a população necessita, vai gerar uma convulsão, tende a gerar cada vez mais um processo, pode gerar uma convulsão social, né, tendo em vista que setores da população não vão ter sequer o mínimo acesso aos serviços sociais, né, assistência social. Isso, claro, sabemos que gera contradições, gera, né, tensionamentos. Como que os militares veem isso? Na verdade, eu faço essa pergunta de forma retórica, porque se a gente vê o papel dos militares historicamente, né, eles estiveram lado a lado muitas vezes com governos liberais, governos que não atenderam necessariamente à população trabalhadora, mas sim aos grandes capitais, aos bancos, aos grandes setores econômicos, enfim. Mas me preocupa, eu gostaria de fazer um comentário nesse sentido, porque a gente pensa, né, um exército, o setor militar gostaria de ter uma defesa da soberania nacional e do povo, e o que a gente vê é o contrário disso. Pois é. Bom, é isso. Professor, muito obrigado. Sempre bem-vindo, tá bom? E agora a gente encerra nosso programa. Passamos um pouquinho do tempo hoje, mas valeu a pena. Eram assuntos importantes.